sempre uma alegria a gente se reunir aqui às segundas-feiras, né, nesse horário, para juntos estudarmos, aprendermos, né, nos vermos, né, também, nos encontrarmos. Isso é muito bom, né? Durante a pandemia a gente ficou bem afastado das pessoas e hoje a gente teve essa felicidade de ter gente voltando aqui, né, se reencontrando. Isso é muito gostoso, tá? É um encontro, né, um encontro fraterno, né, de amor, de respeito. E ao mesmo tempo a gente está estudando, a gente está levando nossos pensamentos, isso que importa aqui para nós, né? Também, como diz o Gilson, né, a gente recarrega a bateria aqui na segunda-feira, com passe, com aguinha fluidificada, e podemos ir mais tranquilos para os nossos lares e começarmos a semana, porque os desafios são muitos para nós, né? Então, como sempre, a gente tem um período de meditação. A Rússia vai fazer com vocês a meditação de hoje. A gente sempre apaga as luzes para que vocês possam ficar bem mais tranquilos, né? Se concentrarem melhor. Então, a gente vai apagar as luzes e a Rússia vai comandar aqui a meditação. Você quer isso aqui? Então, agora vamos aproveitar, meditar um pouco, relaxar, aproveitar esse momento, que é um momento nosso e que nós merecemos. Vamos esquecer tudo lá fora. E vamos aproveitar, fechar nossos olhos, sentar confortavelmente, soltando todo o corpo, soltando mesmo, tentando relaxar, acalmando o nosso coração, que é muito importante, e sentindo a respiração, prestando atenção na respiração. Então vamos aproveitar e vamos inspirar profundamente e expirar, soltando todo o ar. Mais uma vez, inspirando e expirando. Permita que as suas emoções fluam através do seu corpo. Relaxe, se solte. Agora, respirando normalmente, calmamente, sinta a sensação de leveza e amor a se espalhar pelo seu corpo, por todo o seu corpo, te ajudando a se aprofundar mais e mais nesse momento. Se conecte ao seu coração, silencie, se conecte a ele. Agradeça a você mesmo por estar cuidando de você nesse momento, cuidando do seu bem-estar, por estar se acalmando, por estar se amando. Deixa de lado qualquer coisa que esteja te incomodando. Tenta. Qualquer coisa que esteja pesando em seu coração. Se conecte cada vez mais com a pureza do seu coração. E com certeza, aos poucos, você vai sentindo paz, tranquilidade, amor. Solta qualquer ressentimento, culpa, preocupação. Se liberte. Inspire novamente. Solta tudo que te pesa, que não te deixa seguir com o coração leve e em paz. Acredite, existe dentro de você um lugar seguro, onde você pode acessar sempre que quiser. E lá existe a paz, que nenhuma loucura do mundo consegue chegar. Essa paz passeia através da sua alma. Você é livre, você é inteiro. Sinta novamente a sua respiração. Inspirando
Sinta essa energia poderosa de vida, de calma e de luz entrando no seu corpo, todo o seu corpo. Deixe essa energia te preencher, te guiar. E fique nessa paz, nessa energia amorosa e calma. Vai sentindo essa calma, respirando, sentindo a sua respiração e repetindo esse mantra: eu acalmo meu coração e confio na minha jornada. Eu acalmo o meu coração e confio na minha jornada. Eu acalmo o meu coração e confio na minha jornada. Lembre sempre de confiar em você, sempre. Sempre confiar no seu coração. E nunca esqueça que dentro de você existe paz, existe certeza, existe conexão, existe amor. E em silêncio vamos pensando, vamos deixando fluir todas as nossas emoções. E lentamente, nessa tranquilidade, vamos trazendo a nossa atenção de volta para o aqui e agora, abrindo nossos olhos, voltando lentamente, nos sentindo confiantes, calmos e em paz. Amor e luz, Namastê. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos iniciar o preparo. A Rusa vai poder ler um texto que eu já lhe trouxe para fazer a abertura da página inicial da prece. Desculpa. Página inicial para a palestra, desculpei. Né? Me enrolei toda. Mas no final vocês entenderam, não foi? A leitura inicial. O nosso texto hoje não vai ser reflexões. Vou seguir o nosso palestrante aqui, a pedido. Ele trouxe um texto que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se quiser, tem duas fontes bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites a seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade e nas quais o coração não se presta a nada? Quantas dissensões, querelas funestas, poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com a sua falta de respeito e gratidão. Que todos os que são feridos no coração
pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e, na maioria das vezes, verão se não podem dizer: se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem então atribuir todas essas aflições, senão a si mesmo? Assim o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. Assim seja. Bom, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos, pedindo proteção ao Deus nosso Pai, Jesus Mestre amigo, a todos os irmãos protetores dessa casa, pedindo que ilumine nosso irmão e que possamos nós beber na fonte dessa sabedoria e colocar em prática no nosso dia a dia, no convívio com nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família, com todos aqueles que nos cercam. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Com a palavra, nosso querido Eugênio Correia, sempre disposto a colaborar conosco nos trabalhos de segunda-feira. Obrigado, Eugênio, por esse carinho, por essa atenção que você tem conosco. E hoje até fiquei de pé, pois é que aqui eu estava acostumado nessa casa especial a ficar sentado ao lado do meu irmão aí, quando nós começamos. Né? Bom, meus irmãos, a página escolhida para preparo de ambiente, né, como é utilizada nas casas espíritas, mas que tem a ver com o Evangelho, com o capítulo Bem-aventurados aflitos, que fala das causas anteriores das aflições, quer dizer, pretéritas, de outras encarnações nossas. Em linguagem popular, nas nossas pisadas da bola, né? E em seguida fala justamente das causas das aflições baseado na nossa vida atual, que foi o pedaço que eu trouxe. Porque eu acho que tem tudo a ver com o tema que eu escolhi para que nós possamos refletir juntos, que é maturidade espiritual. E maturidade espiritual, eu vou fazer aqui umas correlações com as questões do Evangelho, do Livro dos Espíritos, né? Mas, na verdade, é um texto com 12 itens, sem um autor definido. Um texto que eu vi uma vez, tomando um café num bar, estava sobre a mesa. Eu acho, quando estava vendo aquilo ali, pô, esse cafezinho daqui está sendo ótimo para mim, porque eu estou vendo uma porção de coisa que eu não sei ainda, em termos de maturidade, né? E levei para casa e comecei a confrontar com as questões do Evangelho, né? E tem tudo a ver com as questões maiores que nós carregamos na vida, às vezes como fardos, e que nos atrapalham muito. E que por isso, em consequência, damos as pisadas da bola na atual caminhada, tá? Então, é uma reflexão. Muitos de nós já ouvimos falar em maturidade, né? Quantas vezes pessoas queridas da nossa vida, que nos auxiliaram a nos educar um pouquinho, dizem assim, pô, com essa idade toda, exagerei, com essa idade toda, você ainda parece que ainda está imaturo, não é verdade? Quantas vezes ouvimos isso, não é verdade? E com justa razão, pelo menos as minhas foram todas justas, mesmo quando eu achava que não eram, né? Bom, o que nos diz o dicionário? Eu sou chegado a um dicionário, né? Porque nós temos as palavras e projetamos sobre elas nossas conotações populares. Então, para refletir sobre o momento, eu gosto de olhar o dicionário. Maturidade é o estado adulto. Olha outra coisa interessante,
Porque adulto para nós está quando nós damos determinada faixa etária. Mas quantas crianças conhecemos que têm uma atitude muito mais responsável, entre aspas, adulta, do que muito adulto e até senhores como eu. Não é verdade? Mas é o estado, é o momento em que uma função ou organismo está em sua plenitude de desenvolvimento, em sua evolução comportamental, mental. Eu aí acrescento que o dicionário não usa o termo espiritual. Olha, de cara, se eu espero não estar indo de encontro a qualquer um aqui, mesmo os que são idosos como eu me atrevo a dizer que nenhum de nós está espiritualmente ainda no que nesse entendimento de maturidade. Mas estamos lutando, trabalhando, estamos sentados aqui, refletindo, meditando, orando. É sinal que estamos comprometidos em alcançarmos isso. E cada um de nós, no tempo devido, né, entre muitas encarnações para trás e certamente inúmeras para frente, vamos conseguir isso, uns mais rápido, outros menos rápido. Eu já desisti de ser rápido, está entendendo? Bom, espiritual, evidentemente, estamos falando do espírito. Mas tem um textozinho que eu vou ler para vocês, que nos lembra, de maneira resumida, o conceito que nós vamos usar com maturidade espiritual. Diz o seguinte: maturidade espiritual não é algo que se alcança pelo conhecimento teórico. Inclusive na própria área espírita, né, na área espiritualista e em outras áreas, quantas vezes as pessoas acham que apenas estimulando o conhecimento no nível cognitivo, usando a taxonomia de Bloom, né, de classificação, e mesmo do domínio cognitivo existe uma escada, né? O primeiro é o degrau do conhecimento, que é memorização. O segundo é o da compreensão, o terceiro é da aplicação, o terceiro é da análise, o penúltimo é da síntese e o último é a avaliação, julgamento. Daí, mais uma vez, para a gente ver como é realmente bendito no Evangelho, que não se deve julgar ninguém. Porque quantos de nós conhecem alguma coisa suficiente, principalmente toda a natureza, não só do comportamento de alguém, mas de toda a história da pessoa, para podermos fazer maturamente o julgamento do comportamento de alguém. E aí continua, né? O ensino cristão que Jesus estabeleceu vai além da comunicação verbal da verdade. O verdadeiro ensino desemboca quando se efetiva a real aprendizagem na obediência das atitudes, na aplicação. É fácil eu falar dos 10 mandamentos, mas não me atrevo a dizer que eu ainda dominei vários deles no meu comportamento. Às vezes dominamos em um certo pedaço, é bom que a gente também tenha clareza sobre isso, né? Não vou usar nenhum desses exemplos que eu tenho medo. Mas cada um de nós, pensando nos mandamentos, né? Vou falar de um deles, né? Que é o ligado ao roubo, né? Não compromete tanto você, né? Pois é. O roubo. Mas um amigo meu dizia o seguinte: olha, roubar 1 milhão ou R$1 é a mesma coisa. O que muda é a competência. Mas é a mesma coisa. Não sei se ele estava certo, mas eu vejo um certo princípio aí, né? Não se trata apenas de aprender um acervo teológico doutrinário, mas sim deste acervo ser convertido em vida transformada, ou seja, em maturidade espiritual, com a atualização necessária dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e principalmente do reflexo dele em nossos comportamentos, nas nossas atitudes, né? Aí nós temos que ter um cuidado muito grande, eu acho que todos já o temos, porque a gente ensina muito mais pelo exemplo, ou principalmente pelo exemplo, do que pelas palavras, né?
A gente educa principalmente pelo exemplo. É só a gente lembrar do nosso tempo de escola, aonde, ou até na casa da gente, onde uma pessoa falava que não se podia fazer alguma coisa e era o primeiro a fazê-lo. Eu me lembro que tinham pessoas que diziam para mim que eu não podia dizer palavrão, palavras de baixo calão para ficar mais bonito. Palavrão. E quando perdiam o controle, diziam um montão. Inclusive alguns muito criativos e inventados, que eu não posso repetir em público, mas que eu achava criativo até. Às vezes eu ficava pensando como é que é aquilo que significava, mas um negócio interessante. Podemos observar a maturidade espiritual do ser humano através da qualidade ético-moral das suas relações. Com o quê? Aí eu vou me reportar a Leonardo Boff, que num texto sobre espiritualidade foi muito feliz quando ele falou nessas relações. Então, a maturidade espiritual das relações do homem, por exemplo, consigo mesmo e com o Deus que existe dentro de si. Nas relações que mantém com a terra, né? Relações de respeito, que a gente quer tanto que todos, né? Às vezes eu vejo carros lindos transitando, por exemplo, a nossa via expressa, e de dentro dele eu vejo sair comportamentos horríveis, latas, às vezes uma guimba, né? E ao mesmo tempo vejo pessoas extremamente simples, às vezes, caminharem com papel, como eu vi uma senhora na mão no outro dia ali na Brown, e eu vi aquele papel na mão e me chamou a atenção, até que ela encontrou um local que pudesse jogá-lo, uma lixeira, né? Não quer dizer que seja uma regra obrigatória os comportamentos disso de todos os lados. Da relação que mantém com o outro homem, amar o próximo como a ti mesmo, né? E vejo que a primeira relação é consigo mesmo, porque ninguém consegue amar o outro sem amar a si próprio. Ninguém consegue ver o irmão no outro se não vê o Deus dentro dele, o princípio básico. E do homem com o universo, que nós fazemos parte de um universo muito maior do que aquele que nós podemos perceber com nossos sentidos físicos ou até com os estudos que nos são apresentados, verídico todos ou não, né? Mas é a verdade. Aqui mesmo eu vejo com os meus limitados sentidos várias pessoas, mas eu acho que está muito mais repleto do que eu consigo ver, já que eu não tenho essa possibilidade. Bom, feito isso, eu peguei uns itenzinhos desse texto, né? Por exemplo, maturidade espiritual é quando? Aí peguei 3 itens e os juntei. Quando você para de tentar mudar os outros e passa a se concentrar em mudar você próprio. Quando você aceita as pessoas como elas são. Aceitar não quer dizer aprovar seus comportamentos. Quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Isso é interessante porque a história de cada um você não tem acesso. O próprio, às vezes, ou a própria pessoa não tem, né? Daí uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é muito badalada nas palestras, e extremamente verdadeira, é 919. Quando Kardec pergunta, na sua forma de perguntar aos espíritos, benfeitores que o estavam assistindo, qual seria o caminho para o homem encontrar a felicidade, rejeitando o mal e promovendo o bem? E aí os espíritos vão e disseram para ele: faça como um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Aquela frasezinha bonita que tem lá no templo de Apolo, Hélios para os gregos, né? Conhece a ti mesmo. E embaixo tem uma outra que vale aqui para os outros itens, que quase ninguém liga muito. Nada em excesso. Bom, e aí, depois eu vou falar de 919, mas eu vou trazer aqui do Livro dos Espíritos a questão 903, que diz o seguinte: os benfeitores espirituais ressaltaram a Kardec em relação a isso. Antes de censurar os outros pelas imperfeições, vede se não pode dizer o mesmo de vós.
Empenhai-vos em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais dos outros. E nos é lembrado nas palavras de Jesus: vê um cisco no olho de seu vizinho e não vê a trave diante do seu. Mas é interessante porque lá na Simplicidade, uma pessoa que ajudou a me criar e me melhorar um pouquinho, ela dizia o seguinte: ó, toda vez que você ficar olhando muito uma coisa que o outro faz de errado, ele falou com a linguagem dele, né? Desconfia que aquilo dali está te incomodando, porque aquilo está lá dentro de você. Falou com o jeito dele exatamente a resposta dos Espíritos. Ele não conhecia nenhum livro dos Espíritos, mas devia estar lá todo já arrumado na simplicidade do caminho, né? Daquele ou de um anterior. E realmente, aí tem vamos agora dar uma sofisticada, Melanie Klein, que é uma psicoterapeuta famosa, dizia que você, olha como é que fica bonito, projeta fora, no outro, os objetos internos da tua desqualificação. Que Jung chamou de sombras. Carl Jung, né? Aquelas coisas. E talvez seja o grande passo para qualquer processo progressivo de maturidade espiritual. Porque a gente não consegue nos melhorar espiritualmente, nos equilibrar, avançar nas nossas dificuldades, se nós não tivermos consciência da coisa que nós temos, né? Eu gosto muito de um exemplo simples, e às vezes até incomoda alguns, mas é verdadeiro. Qualquer pessoa que tenha um processo de submissão a um vício, até que ele reconheça que ele tem um vício, ele não tem a mínima chance de passar por ele. É o alcoólatra, quando ele aceita que ele é um alcoólatra, um dependente, ele ganha a primeira possibilidade de começar a trabalhar. Isso vale para um dependente químico, né? Vale para uma pessoa em qualquer outro tipo de dependência. Mais tarde aqui eu vou falar nas pessoas que têm a dependência da autoimagem, né? Até ela achar que ela é orgulhosa e gosta de se projetar, ela não tem a mínima chance de melhorar isso. Mas vamos lá. Mas Kardec, né, insistente que ele realmente resolve perguntar aos irmãos mais uma vez. E o que é, como é que ele diria assim? Ler um referencial para analisarmos nossas atitudes e autoavaliações no exame consciencial, buscado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajuda. Nós fomos lá ao capítulo 17, no Ser de Perfeitos, e nós lermos sobre o homem de bem, que diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Aí vem nos ajudar. Quando interroga a sua consciência a respeito de seus atos, pergunta se não violou esta lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que poderia fazer. O Evangelho nos diz o seguinte, que não fazer o mal já é bom, mas é uma virtude passiva, não faz o mal. Mas que melhor é quando a virtude se torna ativa, fazer o bem. Já é um passo não fazer o mal, mas fazer o bem é um passo à frente. Se pergunta se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil. No outro dia eu estava andando na rua, ali perto da Getúlio Vargas, em Olaria, e passei por uma pessoa que estava com aquelas jujubas, tem um monte delas por aí, né? Passei por elas e cometi 2 equívocos. O primeiro foi julgar. Achei que estava ali só de onda. Passei porque fiz uma leitura do perfil, provavelmente errada, né? Com essa idade eu nem enxergo bem, como é que eu vou fazer uma leitura do perfil de alguém sem conhecer a história dele? Mas fiz, não é verdade? E depois cometi o segundo equívoco. Aí eu já estava ali uns vários passos, eu disse, bom, o que eu posso fazer? Aí me pedi desculpa, voltei, e aí me autopenitenciei. Em vez de comprar 2, comprei 4. Da minha imaturidade, eu achei que estava compensando um pouco o meu equívoco anterior, né? Então é isso aí. Mas a gente faz, né? Acha que já foi toda hora de fazer.
Também um item interessante é que nós podemos, na verdade, comentar que nós, acolhendo nossas limitações evolutivas, quer dizer, reconhecendo nossas dificuldades, né? Como eu relatei um exemplozinho pequenininho, bem como encontrando forças em suas conquistas e possibilidades. Muita gente não gosta de olhar para as suas dificuldades, porque, na verdade, não consegue olhar tudo aquilo que já conseguiu evoluir, melhorar, né? Encara até como vaidade, mas é reconhecer as suas possibilidades, os seus êxitos. Nós somos repletos de equívocos, mas também temos muitas coisas boas que certamente fazemos. E reconhecê-las, encontrar forças para avançar. Pessoa que só fica se autoavaliando, né, é uma forma de imaturidade também, quando se autoavalia negativamente. Nós já avançamos muita coisa, certamente, né? É só se nós conseguíssemos olhar, como às vezes nos permitem em alguns trabalhos espiritualistas, para a parte de trás, para algumas encarnações. Eu participava de uns grupos de apometria no Rio de Janeiro. Nos 3 anos eu participei e a gente fazia uma série de atendimentos e havia atendimentos próprios, nossos. Então, tem algumas personalidades que, outras existências, né, minhas, que às vezes eu ficava dizendo, poxa, mas eu já fui melhor um pouco. Mas também tinha outras tantas, quando apareciam, tinha uma que eu não conseguia até hoje superar. Eu sempre que eu paro, eu rezo para ela. Porque ela era... Tem nenhuma palavra boa para eu dizer. Atirada. Hein? Atirada. Por sua bondade de coração. Porque, na verdade, aí foi era interessante porque a imagem, né, que eu vou dar, até porque a gente não fica buscando, mas era muito interessante, porque estava com o crucifixo na mão esquerda, o evangelho lá na frente, na figura, né, na figuração da coisa, e a espada na direita. Eu imagino que aquela espada fez, usando a desculpa do crucifixo, mas não chegando ao evangelho, que foi a leitura final. As cruzadas foram assim, né? Exatamente. E depois de muito convencimento do que a gente chamaria de doutrinador, conscientizador, era o dirigente dos trabalhos, aquela personalidade aceitou botar a espada na cintura, mas não entregou, não. Não entregou, não. Então a gente tem que olhar para o momento e ver que a gente já andou muito, estamos numa nova oportunidade, hoje é a melhor, como a gente gosta de dizer, né? E se inspirar no que já avançou, para encontrar forças para superar o tanto que se tem que avançar. Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual também é a gente ter indulgência para com aqueles que caminham ao nosso lado. É por isso que a indulgência, ao se pensar em maturidade espiritual, está para si próprio, mas também para todos aqueles que caminham ao nosso lado. Existe um livrinho do Amai-vos uns aos outros, do Carlos Bacelli, inspirado pelo irmão José, que tem um texto que fala em todos os homens. E lá nos é lembrado, eu trouxe o trecho para cá. Não esperes encontrar em quem quer que seja a perfeição que somente o Cristo pode te dar. Todos os homens, encarnados e desencarnados, se movimentam dentro de suas concepções relativas a respeito da vida. Relativas. Que com certeza, muitas e muitas vezes, haverão de se modificar. É só cada um de nós, os mais novos e os mais velhos, como eu, olhar para trás e ver que quantas coisas, graças sempre a ele e a teu esforço, teu empenho, já se modificaram. Já melhorou um pouquinho, não é verdade? Outro item interessante diz assim, pois por isso não sossegues, pois a ninguém sobre este ou aquele assunto podemos dar o direito de não alterar, aliás, o dever de não alterar seus pontos de vista.
e de vivenciar experiências que os induzam à constatação dos próprios erros. Então, todos têm o direito de fazer essa alteração, e uma das coisas difíceis para nós, inclusive quando somos num cargo ou numa posição parental de responsabilidade, é deixar que as pessoas vivam as experiências que necessitam viver, né? Graças a Deus, sempre é Ele. Essas pessoas, às vezes, são extremamente criativas para inventar formas de vivê-las, porque é o caminho delas. Claro, você cabe a responsabilidade dos limites que você acha que são próprios você colocar, né? A minha mãe, às vezes, diz assim, teu pai te deu muitas surras, né, filho? Ele tinha um cinto privilegiado. E tinha um chinelo daquele que a Havaiana é ridículo. É um chinelo de sola de pneu. Sabe aquele chinelão, coisa mesmo violenta? Aí quando a mamãe diz isso, eu disse assim, mãe, mas eu não estou nem um pouco chateado com ele, porque eu mereci todas aquelas surras. E graças ao meu anjo da guarda, ele não viu as outras coisas que eu fazia, porque eu tenho ganhado muito mais. Não é verdade? Justifica-se ela dizer que, juntando os 4 netos dela, que são meus filhos, não dá metade do que eu fui. Bom, mas maturidade espiritual também é uma coisa muito difícil para nós. É deixar ir. Deixar ir coisas, objetos, deixar ir pessoas. Deixar ir mágoas que nós carregamos e relembramos, né? E a gente vê quantas pessoas de muita idade presas ainda no que a gente chama de dobras do tempo, no processo de desobsessão, né? Quando falamos com os irmãozinhos que vêm. Quantas vezes o irmãozinho chega zangado, está acompanhando e querendo fazer mal a alguém que está ali sobre o nosso, naquele momento, sobre o nosso possibilidade de auxiliar, e nós, quando o irmãozinho está ali, a gente assim, meu irmão, você sabe que nós estamos no dia tal, do mês tal, do ano 2022, na cidade de Nova Friburgo, e você nota que o nosso irmão que está dando médico, que está dando passagem, sofre o reflexo, porque ele está preso naquela dobra de tempo, aonde ele lembra o que o outro fez. Claro que a gente tem um processo de regressão, ele vai ver o que ele fez antes, e se ele insistir muito, a gente faz a progressão, que ele vai ver o que vai acontecer depois, né, em outro momento. Mas o que importa é o seguinte, esses são coisas do nosso processo de obsessão. Agora, e nós? Em quantas dobras de tempo cada um de nós está preso? Aquilo que te dói, aquele abandono que você acha que fizer. Eu gosto muito do acha, do percebe, porque às vezes é a nossa visão, não quer dizer que tenha sido assim. Do abandono que acha que te deixaram, a traição que você acha que te fizeram, seja relacional, seja num trabalho, a maldade de te despedirem de depois de 36 anos e 9 meses, eu inventei aqui um negócio, mas tem sim com o assunto, um caso que eu conheço, e você ajudou a construir aquela empresa, só que você lembra, você só lembra disso, você não lembra que naquele momento já não estava mais construindo nada, já estava dificultando que a coisa continuasse, e por aí vai, né? A gente tem que deixar ir os que amamos e que partiram, porque muitas vezes você está obsidiando aquele que está lá, não deixando que ele vá e siga seu caminho, não é verdade? E por aí vai. É difícil? É. Mas não podemos, por exemplo, encontrar desculpa no amor que tínhamos ou na saudade que mantemos para não deixar de seguir o seu caminho. Como ele também, né? Então, esse deixar ir tem um livro que eu sou apaixonado por ele, chama-se Sabedoria de Preto Velho, inspirado Pai João de Aruanda, né? Inspirador, psicografado por Robson Pinheiro. E tem um texto lá que eu leio constantemente, foi um texto que me marcou, chama-se Desapego. Então eu vou pedir permissão a vocês, que é o deixar ir, para ler esse pedacinho daqui, exatamente com as palavras que estão lá. E diz o seguinte: às vezes
é preciso que o vento nos leve até um determinado lugar para desempenharmos uma tarefa. A gente se esconde num corpo quente, num coração amoroso, e então renasce, vestido de carne, com roupa branca ou preta ou amarela, bonita ou feia. Quando chega a hora e o vento sopra novamente, partimos, deixando a roupa usada e rumamos para onde a vida nos conduzir, para viver outra experiência. Em nossa viagem pelo mundo, só possuímos, na verdade, aquilo que doamos, que oferecemos à vida, o amor, as virtudes, o bom caráter. Ficará para trás tudo aquilo que nos prende ao chão, à retaguarda. Somos todos espíritos imortais, filhos da vida, de Deus. Coisas passageiras não podem fazer parte do que é eterno, e o que é eterno não pode ficar preso àquilo que é passageiro. Isso vale para as nossas relações, para os exemplos das dobras do tempo que eu falei, dos amigos espirituais, para os fardos que nós carregamos e que nos impede de obter a nossa maturidade nesse aspecto, em termos espirituais. Um outro aqui, maturidade espiritual é quando? Aí vem 2 pontozinhos interessantes também. Você é capaz de não ter expectativas em relação a um relacionamento e se doa pelo prazer de se doar. Quando fala em relacionamento, a gente pensa logo no amoroso. Quer dizer, vocês não, mas eu talvez. Pensa logo no amoroso. Não, mas tem vários relacionamentos. Você entra no emprego, você tem um relacionamento do lugar. Não é? E aí começa a medir. Você chegou com tantas expectativas sobre como vai ser tratado, do que vai ter, e do trabalho, do entusiasmo. Quando aquilo não vai sendo atendido, a expectativa era sua. Você começa a digitalizar toda aquela força que você chegou. Não é verdade? Quantas vezes eu via colegas chateados que o pagamento da universidade estava atrasado. Aí ele ia para a sala de aula com menos ânimo. O pagamento estava atrasado, era um problema, era ser resolvido. Inclusive, dele se queria ficar ali ou não. Mas aquele que estava lá sentado não tinha nada a ver com isso. Chego em casa satisfeito porque estou voltando depois de um dia de altas lutas do trabalho. Expectativa que vão me colocar, dar um cafezinho na mão, colocar umas pantufas em meus pés. Aqui em Friburgo tem que colocar pantufa, 3 camisetas, camisa, aquelas coisas todas. No Rio era mais calmo. E aí eu chego. Aí a esposa chega lá, está logo com um problema. Tu sabe que fulano de tal fez hoje? Aí eu chego em casa, lá tem tantos problemas, ou maiores do que eu tive lá fora. E por aí vai. E por aí vai. Chego entusiasmado aqui da casa. Ouvi sobre maturidade espiritual. Chega lá em casa, a esposa está com sono danado, não quer ouvir. O pessoal está cheio de maturidade. Aí você fica desesperado. Não pode. E esse outro item também importante, né? Que é você entende que o que faz, você faz para a sua própria paz. Tem tudo a ver um com o outro. Por isso os dois estão juntos aqui. É natural que a gente tenha expectativas? E vai mudar por isso. Agora, não quer dizer que obrigatoriamente a tua leitura foi correta de tudo, ou a tua leitura vai ser correta daquilo que você não está vendo e esperava que estivesse havendo. Mas, o que você faz para a sua própria paz. Não porque o outro, né? E aí eu gostaria de falar que não é pouco comum, que até certo ponto é até compreensível que entremos em novos relacionamentos com naturais expectativas quanto aos mesmos, sejam eles de natureza profissional, social ou afetivo. No entanto, essas expectativas devem guardar os limites necessários de uma postura de aprendiz. Ou seja, sem pré-determinações quanto ao tipo de receptividade dos demais partes envolvidas. Nós somos eternos aprendizes. Aliás, é o primeiro passo que Hermance Dufour sugeriu no livro Reforma Íntima Sem Martírio, para que você
E a primeira coisa que a gente vai aprender é o segundo passo, conhece a ti mesmo, que eu já comentei hoje. Então a importância da gente ter essa posição de aprendiz. Porque numa situação que te parece horrível, ou naquele momento não é o que você esperava, vem grandes aprendizados e grandes surpresas. E em situações que às vezes estão, vamos dizer assim, emolduradas em beleza, às vezes dali não sai exatamente. Então a gente tem sempre que estar na expectativa e respeitando o momento do entendimento. Lembrar ainda a questão 937 do Livro dos Espíritos, no subitem que fala da decepção, ingratidão e afeições desconstruídas. É perguntado por Kardec aos benfeitores espirituais. As decepções causadas pela ingratidão e a fragilidade da amizade também não são para o homem de coração uma fonte de amargura? E os espíritos dizem para ele, sim, mas já vos ensinamos a estimar os ingratos e amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará cedo ou tarde corações egoístas. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem, estar em paz com você mesmo. E será levada em conta a atitude das partes envolvidas nas avaliações superiores. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo e não vos preocupeis com o que dizem aqueles que o receberam. Aí tem uma coisinha bonitinha que a gente escrevia naqueles cadernos do adolescente, fazer o bem, não importa o quanto, o quando e nem a quem. Não fica até bonitinho, né? Mas o legal é praticar, né? Maturidade espiritual é quando você para de provar ao mundo o quão inteligente você é. Você não busca a aprovação dos outros. Você para de se comparar com os outros. A gente vive muito nessa, que eu diria, estado de infelicidade às vezes, né? Primeiro dessa autoimagem que a gente faz de distorcida de nós próprios. Raramente para baixo, às vezes até. Então, no livro Mereça Ser Feliz, psicografado por Vanderlei de Oliveira e inspirado por Hermâncio Dufour, em seu capítulo 18, nos é lembrado. Assim como existe a dependência química dos tóxicos, existe a dependência psíquica da evidência e do reconhecimento individual. Esse tipo de viciado é escravo da autoimagem exacerbada que faz de si mesmo. E ele tem tudo a ver com uma pretensão orgulhosa. Nesse mesmo livro fala nas pretensões orgulhosas, nas manifestações do orgulho. Aquelas nuances que tem de cada defeitozinho, né? O orgulho, por exemplo, tem várias nuances. Uma delas é a manifestação que chama orgulhosa da pretensão. É achar que tem sempre a última resposta, que tem sempre... Inclusive, um cacoete que a gente pega, cacoete de linguagem. Não estou dizendo que você seja exatamente assim, mas que quem ouve já acha esquisito às vezes, tem já uma certa maturidade, que é o seguinte, só para acrescentar, às vezes numa palestra, num negócio, um estudo, quando você diz só para acrescentar, se pensar bem, talvez você dissesse só para contribuir, mas não muda muito, porque só para acrescentar, ou pior, uma frase que eu vi de uma pessoa que, aliás, era inteligentíssima, 10 vezes mais do que eu, mas incomodava todo mundo, porque dizia assim, não é só isso, essa é pior ainda. Então, o cara tem um esforço para fazer o melhor, não é só isso. E aí tem sempre alguma coisa a colocar, né? E acha que tem a última resposta, não tem a posição de aprendiz. A gente aprende a toda hora com todo mundo, e aonde menos a gente acha que está a resposta ou o ensinamento, é ali que ele se apresenta. Né? E nós sabemos isso pelo caminho que todos nós estamos buscando. A importância de guardarmos diante da vida e daqueles que nela compartilham conosco a caminhada, mesmo por instantes, a postura de eternos aprendizes, que somos verdadeiramente em nosso próprio aprendizado e aprimoramento pessoal. Há sempre o que aprender, atualizando informações, habilidades e atitudes. Tem um estudo que é feito sobre competências básicas, que qualquer profissional, ou qualquer um, profissional ou não, deveria ter quando desempenha alguma coisa. A primeira dela, lá é chamado conhecimento.
que é quando você detém sobre alguma coisa que você vai fazer várias informações, né? Você tem então uma competência de conhecimento. Tu tem o conhecimento básico para aquilo que você está relacionado profissionalmente ou outro tipo de trabalho. Mas o segundo nível de competência são de habilidades. Então, às vezes o cara tem um conhecimento danado, blá, 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 mas não tem habilidade para colocá-lo em prática. Né? O cara dá um show na universidade, se tem algum psicólogo, desculpe. Não estou falando, veio o acaso. Então, show de habilidade, eu vou mudar. Vou para professor de educação física, sou eu. Então, já tem um monte, conhece tudo, né? Professor de prática de ensino, didática, sabe tudo. Aí quando vai dar aula, é uma porcaria de aula. Não tem habilidade para colocar em prática todo o conhecimento didático que ele tem. Mas isso é qualquer um, não é verdade? Tem gente que você chega numa porta de uma oficina, você quer entregar tudo teu àquele cara para ele consertar. Porque ele te dá um show, blá, 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 blá. Tu entrega o carro a ele, a coisa vai pior às vezes, né? Isso vale para o pintor, vale para tudo, inclusive nos relacionamentos, né? Um show no processo de sedução, de aproximação, de tudo. Você acha ali que encontrou o sucesso, seja no masculino, no feminino. E faltam as habilidades daquela informação toda, da calma, isso aqui. Mas as principais competências, no meu entender, são as de atitude, de caráter. Porque um cara com conhecimento e habilidade sem caráter é um picareta difícil de você pegar. Perigoso. Entender, perigosíssimo. Não é? Então, o bom é quando a gente consegue harmonizar esse conjunto de habilidades. E aí vem o pessoal na educação gosta muito do binômio teoria-prática, fundamental. Eu gosto do trinômio, teoria, prática, teoria. Porque quando você começa a desenvolver a prática, aquela teoria vai se ajustando ao teu ser individual, construindo as novas ideias. Aí eu vou usar um termo que o professor gostava muito, o professor que eu tinha. Você se apropria do conhecimento. E aí vale para o conhecimento espiritual. É ótimo ler Kardec, eu gosto, fico maravilhado com aquele livro lá. E de vez em quando eu leio a mesma coisa que eu achei que já sabia e vejo que eu não sabia. Né? Por isso que aquele sábio da Grécia, também antigo, que eu nem sei quem é, porque eu não estou lembrando o nome agora, mas diz o seguinte: eu só sei que nada sei. Viu? Ela sabe quem é. Bom, no capítulo 10 do livro Mereça Ser Feliz, nos é esclarecido que as pessoas que são autoconfiantes, sem serem autossuficientes, sabem o valor real da participação alheia. Estão sempre dispostos a aprender com alguém e não desvalorizam alguém por uma titulação, por outra coisa qualquer. E permitem-na somente até o ponto em que são úteis ao progresso pessoal. Permitem as ideias dos outros, né? Quando externadas com respeito e lealdade. Que é claro que é muito difícil ouvir uma ideia quando ela é externada com... Né? Eu não sei se contei aqui, que é uma história que eu sou apaixonado, então eu vivo repetindo-a. Se contei, levante alguém o braço que eu me calo na mesma hora. Quando eu estava aqui num sítio que eu tinha muitos anos atrás, sítio nada, era um pedacinho de negócio que eu resolvi chamar de sítio para dar prepotência ao negócio. Ainda botei embaixo, 2 irmãos. Éramos 2. Então eu ficava lá, quando eu vinha para cá, ficava lá com as pessoas que estavam que me auxiliavam, eu ficava conversando até a tarde. Um dia, quando eu entrei em casa, a esposa disse assim, eu esqueci que eu tenho esse defeito, quando estou muito entretido numa conversa, eu esqueci do horário que nós vimos a cidade. Aí só vi aquele final de semana, né, porque eu não morava aqui. Aí eu recebi, evidentemente, uma repreensão, porque eu tinha falhado um dos itens básicos da AMOB. Vocês conhecem a AMOB? Não? É a Associação dos Maridos Obedientes do Brasil. AMOB. AMOB, Associação dos Maridos Obedientes do Brasil. E ela me fez lembrar o item, estava um estatuto, grande assim na parede da sala. Esqueceu isso. Aí eu disse para ela,
não sabia como me justificar, sem justificativa, é claro que não tinha nenhuma, mas tinha uma explicação interessante. Aí ela disse assim, nós temos horário aqui, sei que você conversa tanto com esses caras aí, né? Ela não falou cara, chamou assim com o nome da região, Capial, esse Capial aí, eu disse, olha, se eu soubesse o que eu aprendo com eles, mas eu aprendo muito. Hoje, por exemplo, o fulano, eu não vou dizer o nome dele, embora eu só tenha elogios para ele. O fulano, que já é falecido, inclusive, o fulano resolveu o meu problema existencial do momento. Só que ele não sabe nem o que significa problema existencial, não sabe nada disso. Mas ele resolveu. Porque eu estava tentando convencer ele a fazer uma obra para mim aqui, que ele se dava muito bem comigo. Ele cuidava de uma outra casa e tinha muita habilidade, ele chamava de massa, de pedreiro, né? E eu queria que ele fizesse uma obra, ele disse, mas fulano, por que você não quer fazer? Pô, a gente não, eu gosto muito do senhor, o senhor nem me chateia muito, mas às vezes tem pessoas que somem daqui, me deixam uma obra para fazer, um concerto aqui, eu faço. Ele falou senhora, não quer dizer que fosse obrigatório só senhoras, né? O senhor chega e me dá uma bronca danada, que não era assim, assado, e sumiu daqui, então eu prefiro só trabalhar com a terra, porque aí ninguém me reclama. Aí eu ouvi tudo, achei interessante, e aquilo tudo. Aí eu cheguei no Rio na segunda-feira e pedi admissão do cargo de direção que eu tinha na universidade na época. Porque se ele que podia, com aquela dificuldade toda, fazer aquilo que lhe dava tranquilidade e paz de espírito, por que eu ia ter que continuar brigando com aquelas planilhas que para dar resultados nela eu tinha que ir contra os princípios que eu aprendi a defender na educação, justificando, inventando para mim, enganando a mim mesmo, né? E ele resolveu o meu problema essencial na época. E tudo bem que, como o dele, meu salário desceu para os 4 vezes, mas fiquei em paz e ainda me senti assim, bem. Mas está vendo, a gente aprende com todo mundo a toda hora. Maturidade espiritual é quando você está em paz consigo mesmo. Estar em paz consigo mesmo é a consciência do dever cumprido. O item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 17, nos fala o seguinte, sobre o dever. Os amigos espirituais, né, nos orientam. É nas instruções dos espíritos, essa parte. O dever é a obrigação moral primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, é encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O dever começa precisamente no ponto em que ameaças a felicidade e o repouso do próximo e termina no limite em que não quereis que ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso. Importante, meus irmãos, é que na verdade a gente lembre sempre, que eu dei um exemplo aqui, que estar em paz consigo mesmo tem a ver com esse repouso nosso. Eu reconheço na prática da vida que a gente tem momentos que, por uma série de circunstâncias ou de outros que dependem da gente, a gente tem que estar fazendo coisas, não estou falando de nenhum ponto desonesto, nada desculpa isso, mas fazendo coisas que não está no teu coração mais. Mas procure fazer um planejamento da sua saída daquela situação. Não vão fazer mais habilidosamente, mas não permaneça nela, porque mais cedo ou mais tarde você a tua ausência de paz vai ser inclusive, porque você não vai conseguir continuar fazendo aquilo no nível até que você poderia fazer, porque vai causando, e quando a gente começa a buscar a espiritualização de alguma maneira, a consciência, diria eu, né, a gente vai aumentando essa autocobrança de muito bom nível, eu acho. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir, olha só, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, o precisar do querer. É o que o Evangelho fala sobre o necessário e o supérfluo, né? O que a gente precisa, na verdade, é o necessário e o supérfluo. Eu não vou fazer nenhum discurso de pobreza, nada disso, não é isso que eu estou falando. Cada um é que sabe das suas possibilidades, aquilo que realmente lhe é necessário naquele momento e o que lhe é supérfluo. E outra coisa,
Nunca perca a sua paz de espírito, por mais compromisso que você tenha, por achar que você está dando ao outro o necessário, quando às vezes está dando ao outro o supérfluo. Eu me lembro que eu hoje tenho filhos de 45 e tenho os adolescentes agora, né? 17, a menina, tem filho de 45, 43. E eu, como lutei com, quer dizer, tive muitas dificuldades, meu pai tinha muitas dificuldades, eu tinha sonhos que, né? Então, quando eu adquiri essa possibilidade, quando eu ainda não tinha encontrado aquele capial, eu me matava mais para dar. Então, o filho passou para a faculdade, eu dei ele um carro de presente. Me senti, né? Talvez não fosse o que ele tivesse precisando naquele momento, embora ele tenha gostado. Aí, o outro passou para outra faculdade, eu dei outro carro de presente. Esses de agora, eles estão meio chateados, porque eu disse a ele que vão ter que comprar os carros deles, porque eu comprei o meu. Eu posso ajudá-los, mas não vai ser assim. Porque os outros reconhecem, inclusive, e graças a Deus o outro lado da educação teve seu efeito, que não era aquilo mais necessário. Embora compusesse, né? Tanto é que tem um deles, que é o mais velho, que foi o que eu fiz primeiro, que nem usa mais carro. Eu fico até arrepiado, porque ele anda no Rio de Janeiro, naqueles banhos, aquelas coisas, mas não usa nem mais carro. Engraçado, né? Há pouco tempo eu queria vender um dos carros, eu tinha, os carrinhos velhinhos que eu tenho lá. Aí eu vou vender porque eu quero fazer isso assim, assim. Ele falou, se eu compro de você, pai, eu fiquei todo contente, ele vai andar de carro de novo. Aí ele comprou, disse, mas como é que pode comprar? Não, me dá tanto, você, e depois tu pode, sabe, pai para filho, né? Pode pagar em prestações, assim por mês, tá. Quando ele terminou de pagar, fez o cálculo, era julho. Aí eu disse, pô, tu não veio buscar o teu carro, tu hoje não buscou o teu carro? Não, pai, é julho, é teu aniversário, fica com o carro. Eu estou te devolvendo aquele sacrifício que você fez há muitos anos atrás para me dar o meu. Eu disse, pô, aprender alguma coisa, eu vou ter que aprender com ele, ó, aprendi. Não, o maior fenômeno é um professor conseguir dar carro para os filhos. Mas era professor dessa área particular, mas já estava na gestão. Professor na gestão não é bem um professor. Ele é um professor com jogo de cintura acelerado. Bom, meus irmãos, eu me perdi um pouco no horário. Está bem, está dentro da hora. Está dentro da hora? Qual é o nosso horário final? Até 7h30, até 8h30 você pode. Ah, posso? Então tá. Então eu estou tranquilo. Cancelado. É que eu estou acostumado a ser obsediado com o horário. Em Não, algumas pode ficar casas. tranquilo, tá dentro? O Wander conhece. Então eu tenho o dirigente da casa e a minha esposa também, sabe? A Bob. A minha esposa fica de lá assim para mim, ó. E o dirigente da casa, ele sabe, ele conhece, ele é parceiro. Então eu me perco. No outro dia eu fui no Caminheiros, o Aureli me chamou a atenção que eu acabei de dar hora. Pô, eu achei que você podia ter. Eu pensei que estivesse em outro lugar, Aureli. Bom, no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, que trata da lei de conservação, é tratado o tema prazeres e bens da terra. Para aquela questão do precisar, né? Do supérfluo necessário, precisar e desejar. Em resposta às questões 711 a 714, os benfeitores espirituais nos dizem: Deus deu ao homem o direito do uso da terra, dos bens da terra, pela necessidade de seu viver. Deu-lhe também o atrativo do prazer, na posse e uso dos bens materiais para estimulá-lo ao cumprimento de sua missão e experimentá-lo pela tentação no desenvolvimento de sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Lembra aquela frase? Conhece a ti mesmo, nada em excesso? Todas as consequências dos excessos, identificados nos abusos humanos, por transgressão à lei divina, recaem sobre aqueles que por eles são responsáveis. Mais cedo ou mais tarde, né? No mesmo capítulo 5 do livro do Evangelho, do Livro dos Espíritos, sob o título Necessário e Supérfluo, nas questões 715, 716 e 717, bem como nas observações de Kardec, quanto às respostas a estas questões pelos benfeitores espirituais, nos é dito, primeiro, que o homem não pode conhecer o limite do necessário pela intuição ou pela experiência, à própria custa, que o homem pode conhecer. Não é dito, bom, eu faço até uma referência aqui,
Às vezes nós olhamos para trás e vemos coisas que perdemos ou aflições que criamos para nós porque nós não aproveitamos essa oportunidade. Mas à custa daquele sofrimento da perda, dos problemas que passamos, a gente viu que excedeu-se. Foi além do que precisava ou foi além do que podia, principalmente. Não é à toa que estamos, muitos de nós, cravados com várias histórias em nossa vida, né? Não é dito ainda que, embora a natureza tenha traçado os limites do necessário em nosso organismo, deixamos que os vícios nos alterem a constituição e criem necessidades que não são reais. Vou pegar o exemplo da alimentação, né? Às vezes a gente conversa lá em casa, discute, digo, olha, olhem para o que nós temos e porque vocês consomem em exagero com finalidades desnecessárias. Graças a Deus se pode, mas graças a Ele também a gente tem que perceber isso. Ainda digo assim, para que eu fui levar vocês aquele nutricionista especializado em performance física? Porque, pô, é uma quantidade de comida, não é pela comida em si que graças a Deus, que não vejo razão, né? Porque a massa muscular tem que ficar, assim, uma coisa, a gente pode trabalhar fisicamente, pode trabalhar, ainda brinco. Pergunta a tua avó como eu fazia na minha época, que treinei a vida toda essas coisas, será que me enveredei para o esporte, mas ela dizia o seguinte, que terminava, a gente não tinha essas possibilidades, tá com balança medindo quantas calorias disso, quantas daquilo, compra shiitake, compra não sei o que, compra aquelas coisas todas. Então o que eu fazia? Quando terminava, a gente tinha um pedaço de pão lá, eu fazia o buraco nele e o que tivesse na mesa eu colocava. Batata frita, o que sobrasse ali eu colocava. E te digo que fica cada sanduíche incrível. Hoje talvez fosse até uma performance nova, uma empresa, talvez pense até nisso, que eram sanduíches incríveis, né? Dizem eles que devem ser similares às pizzas que eu invento lá em casa de vez em quando. Não sei se tem razão. Ainda comentam os espíritos que, por vezes, em função desta falta de limites nossos, impomos privações a outros, pelas quais teremos que responder um dia. Porque quando a gente consome mais do que precisa, em alguém, pela lei natural, em alguém vai faltar. Pela lei de mercado, uma série de questões aí, explicadas ou não. E, finalmente, eu queria, na última maturidade espiritual aqui, é quando você deixa de anexar felicidade em coisas materiais. Não é que vocês mais precisem, não é que elas não nos deem prazer, não é que elas nos atendam às necessidades. Mas daquilo você passar a ser infeliz ou não, porque não tem, é diferente de quando você não pode comer alguma coisa. Quando você vê um ente teu precisando de uma ajuda hospitalar e você não pode, às vezes, dar um remédio que você tem dificuldade de comprar, não estou falando disso. Eu estou falando realmente da bolsa, da grife ou de outras coisas, né? E até quando você compra e, entre aspas, pode, o valor real que aquilo tem com uma visão maior, né? Eu não sou nem vermelho, nem verde e amarelo nos excessos. Eu sou pelo chinês, o caminho do meio. Eu acho que a gente tem que ter uma visão social e uma responsabilidade em relação a essa visão. Bom, eu ia falar em outros itens, mas passei porque você precisa. Eu quero que você fotografe o relógio, porque eu acabei no horário. Vou deixar que eu... Tem uma coisinha que eu mandei para os amigos aí que é assim, é um textozinho pequeno, uma figura de Edna Frigato, que diz o seguinte: viver é a maior aventura que o ser humano pode experimentar. Viver é a arte do improviso, de encarar o medo, assumir riscos, se jogar no inesperado, pular sem paraquedas no abismo de nós mesmos. Viver é dar boas-vindas ao desconhecido, apesar do frio na barriga que possa nos causar. E eu anexo, mas é simplesmente o grande desafio de viver com maturidade espiritual enfrentando tudo isso. Porque quando aqui diz jogar no abrigo de nós mesmos, é o conhece a ti mesmo, mas com a maturidade necessária. Eu acho que a referência é sempre o Evangelho de Jesus.
não é a ideologia Y ou X, é olhar para os meus limites, para as minhas possibilidades, pelo Evangelho. Eu me lembro que eu estava na formação holística de base, lá na Unipaz, e nos foi mostrado as áreas do conhecimento humano, e uma delas era as artes. É uma das áreas do conhecimento humano. Tem ciências, tem filosofia, as tradições sapienciais e por aí vai. Mas as artes estão aqui. Elas estão exatamente entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro, entre a racionalidade e a razão e o coração, a emoção. Então, lembrando aqui, fazer uma associação com paralelismo com a doutrina, apresenta as artes como a área do conhecimento humano que integra a racionalidade oriunda do hemisfério esquerdo do cérebro, a emocionalidade do hemisfério direito. Viver com arte, mas conscientemente, com maturidade espiritual buscando, como nos orienta a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, deve harmonizar em nossas decisões essenciais a mente e o coração, com o sentimento do coração e a razão da mente. Meus irmãos, eu me apaixonei por esse tema e também uma coisa que eu gosto de dizer, e aqui eu já disse, eu tenho certeza, porque a última vez que eu estive aqui eu falei isso é porta estreita. A maturidade espiritual é para que a gente possa ter mais chance de passar pela porta estreita. E outra coisa interessante é que a gente possa se lembrar sempre dessa questão da gente ir se examinando sem crítica, acolhendo, porque a tendência nossa natural, pela nossa humanidade, crianças espirituais que somos ainda, é que a gente, ao ter uma crítica, a gente faz com uma criança, ela se defende logo, não olha para a coisa, não é? E a gente, então, tentar ser um pouco mais adulto, no sentido do significado, não do que todo adulto é, e procurar olhar essas limitações que nós temos, que é a chance de nós podermos vencê-la e caminhar mais um pouquinho, até o ponto em que cada um consiga, né? Então, que possamos crescer em maturidade espiritual, porque nós precisamos para o nosso processo evolutivo. E a humanidade em torno de nós agradecerá, tá? Depois, se os homens presentes, alguém quiser uma ficha de inscrição na MOB, eu estou disposto a distribuir, certo? Tá. E, às vezes, a pessoa resiste, mas, se quiser, passe primeiro pelos ensinamentos da AMAB. A AMAB é a Associação dos Maridos Arrependidos do Brasil. Obrigada aí, Eugênio, seu ensinamento. A gente sempre agradece carinhosamente a sua presença aqui. Agora a gente vai passar para os passes e a Rosa vai coordenar aí o trabalho. Agora nós vamos ao passe, né? E vamos aproveitar também esse momento de conexão. Vamos sentar confortavelmente, de preferência olhos fechados, conectados com o seu coração e com a espiritualidade, aproveitando esse momento de entrega, silenciando a nossa mente e ouvindo o nosso coração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos explorando um pouquinho mais o Eugênio, pedindo para ele fazer a prece final. Ah, meu irmão. Pai de altíssima bondade, Mestre Jesus, companheiro, amigo de todas as horas, espiritualidade bendita que inspire e oriente os trabalhos desta casa de caridade e amor, e aquela que a cada um de nós acompanha, orienta e busca guiar em mais esta caminhada terrena. Agradecidos por juntos estarmos em mais uma oportunidade de refletirmos sobre as questões espirituais, que na verdade é uma estrada principal de mais essa oportunidade terrena, de jornada, de aprendizado, de resgate, de superação de equívocos existenciais pretéritos e de amadurecimento espiritual na lei do Cristo. Que possamos cada vez mais, irmãos queridos, os dois lados da vida, estarmos juntos nessa caminhada e que esta semana que transcorre a partir de hoje, possamos ter as inspirações necessárias ao nosso amadurecimento, ao nosso avanço, naquilo que cada um de nós busca conquistar, que é a paz interior e a felicidade que nos for de merecimento, mas sempre, irmãos queridos, acrescidos da certa misericórdia do Pai. E assim, Senhor, pedimos a permissão para dar término aos estudos, aos trabalhos desta noite, que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Obrigada pela presença. Sigam em paz, boa noite, que possam ir para seus lares. E amanhã, aliás, hoje é um novo dia, né? A partir de hoje. Vamos mudar.